Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma oportunidade de encontro com a Casa Espírita, com o Centro Espírita Irmã Sheila, para mais um momento de aprendizado, de reflexão em torno das palavras do Mestre, em torno de ensinamentos que nos reportarão aos ensinamentos de Jesus. Hoje é um dia muito especial e nós vamos ter a apresentação do nosso companheiro Milton Menezes, uma apresentação em 2 módulos, onde nós escolhemos um tema para ser tratado, traços de caráter sobre a ótica espírita. Por que nós escolhemos esse tema? Esse tema é um tema tratado na área da psicologia, mas com muitos informes que, para nós espíritas, que militamos, né, além das questões do aqui e agora, são importantes de nós termos como reflexão. Além das questões dos processos obsessivos, dos traumas, das depressões, de toda uma gama de psicopatologias que a gente entende, né, conversando com psicólogos, que traços de caráter faz muito sentido, né, para o espiritismo e para as nossas conversas, para os nossos entendimentos. Então, nós estamos aqui hoje numa proposta um pouco diferente, porque vai ser interativo. Nós vamos ter a primeira apresentação do nosso companheiro Milton, e depois nós vamos fazer perguntas a ele, dentro do que nos foi formulado, para que ele possa responder abrangendo esse tema. Tenho a certeza que vai ser de bastante utilidade para os senhores, para todos nós, vai acrescentar em muito nas nossas questões, nas nossas questões íntimas, na nossa forma de ajudar as pessoas, né? Quando ele fala nas relações de ajuda, independente de sermos terapeutas ou não, porque a Casa Espírita, como os senhores sabem, ela tem um trabalho, que é o de atendimento fraterno às casas espíritas, cujos atendentes não são psicólogos, não são psiquiatras, mas são pessoas que buscam com coração, com o ouvido atento, ouvir as questões, ouvir os dramas. Isso é uma relação de ajuda, como os próprios psicólogos falam. Mas a Casa Espírita, o Centro Espírita Irmã Sheila, como os senhores sabem, presta um tipo de atividade, que é o atendimento fraterno, e que a gente conhece ou ouve, né, assuntos acerca dos temperamentos, das questões envolvidas, né, que envolvem as pessoas em si. Então, esse tema é importante, né? Eu não vou mais me alongar, eu vou fazer a nossa página, a nossa prece, para deixá-lo falar, e depois nós vamos conversar com ele, e com certeza vai ser de muita valia, de muito proveito para todos nós. Então, nós vamos fazer uma leitura breve do livro Meditações Diárias de Emmanuel, intitulada Dever. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nas atividades do mundo? Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei da reencarnação, em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo mal, para recordar apenas o bem e a bendita oportunidade de trabalho e edificação nos patrimônios do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima a todos os corações. Convido a todos, então, que fechemos os nossos olhos para pedir ao nosso Mestre Jesus, aos nossos espíritos amigos, os nossos anjos guardiães, não importa a denominação que tenhamos, mas a todos aqueles que são os nossos tutelares, que trabalham junto a nós, por nós, em nome do Cristo, para que neste dia envolva o nosso companheiro Milton Menezes, para que ele tenha o verbo claro e consolador para abrir as nossas mentes a entendimentos novos, dentro de uma área tão requisitada atualmente, que é a área da psicologia, mas atrelada ao ensinamento do Evangelho, as questões da doutrina espírita, com certeza
trarão muitos recursos e muito alívio para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, abençoando a Ele, para que, ao final, possamos mais uma vez agradecer pela oportunidade de tão rico aprendizado. Ser com todos nós, agora e sempre, que assim seja. Com a palavra, então, nosso companheiro, e depois nós entramos para as perguntas, para a interação com ele. Olá, Dorinha. Olá a todos. Para mim é uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês hoje, na Casa Espírita Irmã Sheila, falando sobre esse tema, né, esse tema que, como você falou bem, tangencia o conhecimento da psicologia, mas que traz, na perspectiva da visão espírita de ser humano, grandes possibilidades de um entendimento muito mais aprofundado dos dilemas que todos nós passamos, sejam naqueles que passam e atravessam as grandes patologias, ou as psicopatologias, os casos das depressões, dos transtornos de ansiedade, dos conflitos diversos que nós muitas vezes lidamos, né, nessas relações de ajuda, como você falou, mas que traz essa possibilidade de uma visão bastante interessante e muito produtiva, muito positiva, também no nosso processo diário, no nosso dia a dia, no nosso processo de transformação na atual encarnação. E é isso que, como você falou, eu venho estudando há esses anos todos, mais de 30 anos, desenvolvendo dentro da psicologia uma forma de olhar e de trabalhar o ser humano, as suas dificuldades nas patologias, né, como tratamento, mas também como forma de desenvolvimento dessas pessoas, do desenvolvimento humano, a partir de uma visão que considera decisivamente a dimensão espiritual do ser humano. E aí a gente vê, né, por conta de toda essa base da doutrina espírita, essa possibilidade de uma convergência, né, de quanto uma visão de ser humano numa perspectiva espírita pode acrescentar e agregar à psicologia uma perspectiva de entendimento e de tratamento muito eficaz para a maioria das nossas dificuldades. Então, é sempre uma alegria muito grande para mim poder falar disso, né? Porque como eu transito nas duas áreas, a gente percebe as diferenças e as aproximações decisivas que nós temos quando nós falamos de uma visão de ser humano a partir de uma visão espiritual desse ser humano. Considerando, por exemplo, dentro da psicologia, uma hipótese de trabalho da reencarnação. E aí a gente vai ver que essa visão, que para a doutrina espírita é base de todo o entendimento, toda a formulação dos objetivos da doutrina espírita, elas oferecem para a psicologia uma enorme contribuição de uma revisão e um entendimento ampliado do ser humano, apesar de nós termos ainda grandes dificuldades na área da psicologia de trabalharmos com essa perspectiva, né, por conta dos paradigmas que, dentro da ciência tradicional, não consideram que existem mesmo. Há uma resistência de considerar essas dimensões espirituais, as dimensões mais sutis do ser humano, e principalmente a questão da reencarnação. E esse parece ser o nosso desafio, né? O nosso grande desafio, poder traduzir no campo da psicologia de uma forma técnica, de uma forma consistente, dentro do conhecimento da psicologia, mas uma perspectiva da dimensão espiritual do ser humano, considerando, sim, a hipótese de trabalho da reencarnação e por que não, né? Então, por outro lado, né, Dorinha e os amigos que estão ouvindo, eu percebo também, por outro lado, às vezes, por incrível que pareça, a dificuldade do próprio espírita de compreender alguns mecanismos da psicologia, um certo distanciamento de uma compreensão menos consistente, inclusive, da própria lógica da reencarnação e das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, na encarnação atual, de promover um processo de reforma íntima, por exemplo, né? Então, a gente vai lá ler o Evangelho e vê as bem-aventuranças, né? A gente vê as bem-aventuranças e fala, então é isso, então é só desenvolver a humildade, é só ser humilde, ser brando e pacífico, é só ser misericordioso, e ali nós estamos ali o código, né, de conduta colocado por Jesus para toda... Aí é isso, é só seguir isso, né? É só a gente ser humilde, ser misericordioso, ser brando e pacífico, que tudo se resolve. Mas como é que a gente faz isso, né? Por que, então, em alguns momentos, é tão difícil para nós mudar alguma coisa que a gente já entendeu que quer mudar, que precisa mudar? Eu tenho uma palestra, um workshop que eu faço, né, que o título é Já sei, quero, mas não consigo. Já sei, eu quero, mas eu não consigo.
Ou seja, mostrando que há uma diferença entre aquilo que eu já entendi, aquilo que o meu raciocínio compreende como sendo algo desejável, a lógica de uma reação desejável, dentro de um processo já consciente e lúcido de transformação, para aqueles que estão com mais clareza desse seu processo de desenvolvimento como espíritos encarnados, né? Mas mesmo esse entendimento não evita que a gente tenha reações que nós gostaríamos que fossem diferentes, e que nós não conseguimos, por vários motivos. É daí que eu comecei, então, a identificar, dentro dessa perspectiva, o que eu comecei a chamar de traços de caráter. Né? Traços, características, né? São traços que caracterizam a nossa reação, a nossa forma de ser, e que, às vezes, se manifestam de uma forma tão automática, de uma forma tão impositiva, uma reação tão... que a gente chama de automatismo, né? Que, apesar de nós termos uma proposta de mudança, a gente reage. Então, quantos de nós já não passou por essa situação, né? De repente, estar numa situação qualquer social ou familiar e se ver repetindo uma reação de impaciência, de intolerância, de agressividade, de irritação, e já tínhamos nos proposto a não fazer, porque a gente está buscando ser brando e pacífico. Então, brando e pacífico. A gente vê, a gente está sendo irritado, está sendo agressivo, está sendo impaciente. Né? Então, apesar de nós entendermos, sabermos da necessidade disso, há algo nessa reação automática que nos impede. Isso causando para nós, para muitos de nós, inclusive, um processo de culpabilização, né? Porque a gente começa, nossa, como é que eu posso estar vendo? Eu, espírita, e agora ainda fiz isso, fiz aquilo, como é que pode? Então, que demonstra, inclusive, a só nossa dificuldade de compreender como esses mecanismos ainda estão presentes e vão estar, porque nós estamos num processo de aprendizado. É preciso ter esse tipo de compreensão. Não uma acomodação nessas reações, mas uma compreensão de que essas reações ainda representam esses traços que ainda estão muito marcados no nosso psiquismo e que se manifestam no nosso comportamento. Né? Então, a gente, às vezes, fica tentando, essa é uma grande questão, inclusive dentro da psicologia, e que a gente tem que estar atento. Nós, muitas vezes, procuramos mudar o comportamento, a reação mais externa, a emoção que nós temos, um tipo de gesto ou de comportamento, de comportamento de mesma reação que a gente tem, como se nós pudéssemos consertar ou corrigir esse aspecto mais externo, não percebendo o que gera esse comportamento. Então, a gente tenta mudar o comportamento, minimizar a reação, sem, de fato, entender o que gera internamente aquela reação. Porque, sem isso, nós podemos até ajustar uma reação, mas não mudando essa estrutura, essa reação vai desenvolvendo uma outra reação inadequada. Enquanto a gente não olha para aquilo que realmente gera, no fundo do nosso psiquismo, aquela reação, nós não conseguimos fazer esse tipo de reforma íntima, esse tipo de transformação. Então, isso tem a ver exatamente com essa compreensão do ser humano, da dinâmica do psiquismo, quando a gente considera a questão da dimensão espiritual e, principalmente, a hipótese de trabalho reencarnacionista. Quando eu falo aqui hipótese de trabalho, é por conta desse cuidado que a gente tem dentro da psicologia de abordar a reencarnação como uma hipótese de trabalho que considera essa realidade, essa hipótese desse modelo, e a gente vai, então, procurar explicar as reações, as dinâmicas, os modelos psicológicos a partir dessa hipótese. Como o paradigma materialista faz, de trabalhar com uma hipótese materialista como se não houvesse a reencarnação ou como se não houvesse a dimensão espiritual. Só que o paradigma materialista acabou imprimindo em nós uma certa uma distorção de que, se o modelo científico está baseado no paradigma materialista, então nada que não seja dentro desse paradigma, o que está dentro desse paradigma é verdadeiro, o que está fora disso é falso. Mas, na verdade, nós estamos falando de uma hipótese de trabalho não reencarnacionista. Ou seja, considerando que a vida começa no nascimento e termina na morte, e está baseado no funcionamento do corpo, como é que a gente vê a vida? Aí a gente vai ver a vida baseando no corpo, estudando os neurônios, estudando os neurotransmissores, estudando o funcionamento do corpo, a interação social, porque isso é uma hipótese de trabalho não reencarnacionista. Quando a gente chega, então, num ambiente da ciência e vai propor um outro modelo, eu não posso falar como um artigo de fé. Eu acredito na reencarnação. Não. Não é uma questão de fé, de crença. É uma questão de, se esse é um fenômeno natural, e eu considero esse fenômeno natural com esse tipo de entendimento, ou seja, que existe uma estrutura psicológica que permanece viva após a morte do corpo físico,
E considerando que essa estrutura pode voltar a habitar um novo corpo desde o desenvolvimento no útero materno e que vai se desenvolver já trazendo uma bagagem, como é que eu entendo, então, esse ser humano que traz uma patologia, que traz um trauma, traz uma fobia, ou que identifica um padrão de comportamento que ele deseja mudar? Então, veja, isso é um cuidado, mas para nós é importante, dentro da ciência, de poder falar de uma hipótese de trabalho que nos ajuda a incluir, de uma forma bem sistematizada, uma outra visão de ser humano, por conta da diferença de paradigmas que nós estamos falando. Isso é importante porque muitas vezes eu vejo colegas da área da psicologia, da psiquiatria, que, sendo espíritas, têm dificuldade, às vezes, de transitar nas suas abordagens da psicologia, porque como combinar uma visão que a gente faz estuda uma abordagem da psicologia que tem uma base materialista, quando a gente, como concepção pessoal, tem uma visão espiritual. Então isso acaba criando algum tipo de conflito. Quando a gente amplia essa visão e considera de uma forma sistematizada a questão da dimensão espiritual, nós passamos sim a poder, dentro da psicologia, falar dessa dimensão espiritual. Podemos, como eu faço, falar, por exemplo, de uma influência externa, né, de espiritual externa, participando, por exemplo, dos problemas que as pessoas têm, da paranormalidade que algumas pessoas apresentam por perceber esse tipo de influência. E isso completamente diferente ou fora dos objetivos que estão dentro da doutrina espírita. Então, isso é que tem me levado a desenvolver esse tipo de modelos, né, onde a gente pode estar falando dessa realidade espiritual, que tem essa convergência com a doutrina espírita, mas numa perspectiva, numa abordagem psicológica, psicoterapêutica, que tem objetivos psicoterapêuticos específicos, considerando essa visão de ser humano. Então, essa questão dos traços, ela é fundamental, porque o traço de caráter, traço de caráter aqui, quando eu falo de traços de caráter aqui não tem a ver com essa noção mais popular de bom caráter ou mau caráter, né? Não é isso. Dentro da psicologia, a questão do caráter, ela tem a ver com aquilo que nos caracteriza. Ou seja, são traços que têm a nossa característica, que nos diferenciam uns dos outros. Aquilo que traz uma peculiaridade em relação à forma como eu sou. E isso, dentro da psicologia, é um grande conflito de conceitos, porque nós temos conceitos muito similares dentro da psicologia. Quando a gente fala de temperamento, quando a gente fala de personalidade e quando a gente fala de caráter. Se vocês forem pegar dicionários de psicologia ou obras técnicas sobre isso, nós vamos ver que os conceitos são muito parecidos, né? Personalidade é aquilo que caracteriza a forma como o indivíduo reage. O temperamento são as características herdadas, o caráter é aquilo que nos caracteriza, que nos diferencia, de tal forma que, às vezes, nós ficamos com conceitos, na psicologia tradicional, um pouco conflitantes, às vezes até um pouco confusos em relação a isso. Mas quando a gente considera essa visão de ser humano, considerando a hipótese da reencarnação, considerando, então, a reencarnação e essa dimensão espiritual, nós passamos a ter, por exemplo, nesse caso, uma visão muito mais clara sobre essas diferenças. Quando nós, por exemplo, percebemos que a personalidade, quando nós falamos de personalidade, nós estamos falando daquilo que tem a ver com a minha encarnação enquanto Milton Menezes, nesse corpo, nesse tipo de família, de percurso que eu tenho até agora, com as reações e que tem a ver com esse contexto cultural, isso gerando, então, uma característica minha de como eu interajo a partir desse corpo, com a influência desse corpo, desse meio, dessa carga familiar, etc. Isso é a personalidade, tem a ver com a encarnação atual. Diferente, por exemplo, do temperamento, que vai ter muito a ver com a questão mais de herança, daquilo que é vindo por uma contribuição do corpo, das influências mais físicas, em relação ao nosso comportamento, inclusive. O caráter, ele tem a ver com as estruturas mais profundas do ser humano. Aquelas formas que nos caracterizam de uma forma mais essencial, aquilo que nos diferencia efetivamente em relação à visão do mundo, a como nós nos vemos, como nós interagimos com o mundo. E é por isso que, então, a gente vai ver, na questão da personalidade, por exemplo, se a gente pegar o termo personalidade, na etimologia do termo, personalidade vem de persona. E aí muitos falam da persona no sentido das máscaras que a gente utiliza para interagir, mas persona vem de sona, de soar, e per, através de. Então, a persona é aquilo da nossa alma que soa através do corpo, soa através da minha estrutura física, do meu momento atual. Então,
o Milton Menezes, que vocês conhecem bem, ele é uma forma em que parte da minha alma se manifesta, ressoa a partir desse corpo, desse contexto, e que tem uma característica que vocês vão identificar por conta do meu corpo, do meu jeito de falar, do meu jeito de ser, etc. Isso é uma parte da minha estrutura, da minha individualidade que ressoa, né, que passa através do meu corpo, que se manifesta nessa encarnação, e que tem uma característica. Mas nós somos muito maiores do que aquilo só que a gente atravessa na personalidade. Veja que isso tem uma ligação, quando a gente pensa na questão da reencarnação, uma lógica muito consistente, porque na visão espírita de ser humano, quando a gente, então, estando encarnado e a gente tendo essa estrutura do corpo e dessa estrutura psicológica, né, Kardec já vai falar dessa composição, os espíritos trazendo para Kardec, né, sobre a questão do corpo, da alma, do espírito, né, da individualidade e do perispírito, que vai ser esse intermediário, essa dimensão intermediária, né, entre semimaterial, entre a dimensão mais sutil do espírito e a dimensão do corpo. Essa dimensão do perispírito vai ser fundamental para a gente poder compreender os processos psicológicos. Por quê? Nessa visão, e é essa que eu considero, inclusive, dentro do meu modelo, dentro da psicoterapia, dos modelos que eu desenvolvi na psicoterapia, eu vou considerar, então, que justamente no momento da morte, esse corpo, então, morrendo, né, esse corpo perdendo a vida, eu continuo vivo. Quer dizer, tem uma parte da minha estrutura que, apesar do meu corpo perder a vitalidade, essa individualidade ela permanece. Ou seja, aquela minha personalidade que foi vivida durante toda essa trajetória, ela vai permanecer íntegra nesse indivíduo que eu sou. E aí aquela personalidade ela vai se somar, aquela experiência vai se somar a uma série de outras que eu tenho antes dessa, fazendo então com que haja uma característica mais ampla de várias experiências que estão formando essa minha trajetória. Então, essa visão de ser humano mostra, então, que a partir do momento que eu desencarno e eu perco a minha vida física, a vitalidade, eu continuo vivo. Eu sobrevivo à morte do corpo físico. Ou seja, eu como identidade, eu continuo vivo. Eu continuo pensando, eu continuo tendo sentimentos, eu continuo tendo memória, eu continuo tendo vontade, eu continuo me relacionando com outras pessoas nessa mesma condição. Ou seja, vejam que todas essas características que são atributos do indivíduo, pensar, sentir, falar, reagir, memória, vontade, então permanecem vivos, ou seja, mostrando que são atributos da alma e não atributos do corpo físico, como a ciência materialista procura colocar, né, que são frutos do cérebro, do DNA, do genoma, que são expressões físicas dessa manifestação, dessa dimensão mais espiritual. E por que isso para nós, nessa abordagem aqui, é importante? Porque exatamente, então, esse término de um ciclo de uma encarnação, onde a personalidade encerra a sua experiência num corpo, ela permanecendo viva, ela vai compor ainda, somando a essa experiência, todas as outras que compõem a nossa trajetória desse processo de desenvolvimento espiritual. E aí, esse sentido, que é um outro sentido que eu acho que é fundamental, uma contribuição fundamental da doutrina espírita para o pensamento humano e para a psicologia, é essa noção de que esse ser individual, esse ser espiritual, esse indivíduo, ele está passando por um processo de desenvolvimento psicológico permanentemente, onde os ciclos de encarnação e desencarnação são apenas formas de materialização, estando materializado no corpo, manifestado nessa realidade material, ora numa outra realidade mais espiritual, mas passando um processo onde essa individualidade está rumando na sua destinação a um processo de desenvolvimento espiritual, ou seja, o destino da alma é o aperfeiçoamento, é a ampliação da consciência, é alcançar níveis maiores, cada vez maiores de consciência sobre o que nós somos. Aí as grandes perguntas da psicologia, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos. Essas são questões existenciais profundas da alma, de poder se autodescobrir em relação a essa manifestação da sua essência. Processo que é viabilizado pela reencarnação. Por que isso é importante para nós? Porque nós vamos, então, reconhecer em cada momento da nossa encarnação ainda características remanescentes desse processo psíquico, dessa complexidade de histórias que ainda não integradas e não ainda favorecendo esse processo, surgem na nossa vida, se manifestam no nosso corpo, se manifestam nas nossas relações, na nossa forma de agir e de reagir, porque ainda são núcleos que estão em processo de desenvolvimento, rumando a esse processo natural de evolução,
de meta. E aí, por isso que nós estamos passando, conforme vai aumentando o nosso nível de consciência, vai aumentando o nosso nível de consciência sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre o que eu faço, sobre a família, sobre o dinheiro, sobre o sexo, sobre o trabalho, eu vou ampliando a minha consciência, eu vou ressignificando a minha visão de mim mesmo, a minha relação com o mundo e o sentido de tudo isso, o propósito de estar aqui. E vejam que isso, se a gente olhar então no processo de desenvolvimento da humanidade, nós estamos falando nesse planeta, né? A gente tem uma visão de vários mundos, mas imagina então nesse planeta a sequência de reencarnações, onde a maioria de nós começou numa postura muito primitiva, era representante da nossa infância espiritual, uma consciência ainda imatura que se vê e reage na realidade, basicamente para atender as necessidades materiais e físicas, para comer, para se abrigar, se proteger, constituir família, reproduzir, necessidades muito materiais. Por quê? Porque naquele momento a nossa consciência ainda é nublada, a nossa consciência ainda é pequena, e nós vamos então reagir de acordo com esse nível de consciência. Daí, então, a reencarnação promovendo a possibilidade, de, a partir dessa consciência, a gente mudar para um outro cenário, um outro corpo, um outro ambiente e começar, então, a ter desafios de conhecimento, de entendimento intelectual e moral sobre o que é certo, o que é errado, para que eu trabalho, e aí começando a despertar qual é o nosso papel no mundo e como é que a gente interage nesse processo de desenvolvimento. E vejam, por conta dessa inconsciência, esse processo de desenvolvimento ele é inconsciente, ele é um movimento natural da alma. Eu costumo dizer que só existem duas coisas que são inevitáveis na nossa vida, em qualquer um de nós. São duas coisas que são inevitáveis. Desencarnar e progredir. Por desencarnar, porque se a gente está encarnado, nós vamos em algum momento desencarnar. E progredir, porque há algo na nossa alma que busca esse caminho de crescimento, de evolução, o tempo todo. Nós nos atraímos a uma nova reencarnação, não é por conta do planejamento do Ministério da Reencarnação que vai lá fazer o nosso protótipo para jogar a gente na experiência que é melhor. É a nossa alma que está buscando isso, claro que com toda essa estrutura espiritual, mas buscando aquilo que é necessário para eu ampliar o meu processo de crescimento, aumentando a minha consciência, me deparando com aquilo que ainda está cristalizado dentro de mim por conta de experiências anteriores. É isso que vai começar a nos dar agora, né, falando da questão mais específica do traço, por que então a gente tem uma reação, às vezes, de agressividade numa situação que nos contraria? Porque nós temos ainda um traço daquele tipo de história, daquele tipo de personagem do passado que ainda queria resolver tudo com a força, por exemplo. Ou então nós temos uma reação de insegurança, uma sensação de... O que é a insegurança? Quando nós temos um traço de insegurança. Nós estamos fazendo as coisas, mas temos sempre a apreensão de não estarmos seguros, da insegurança em relação aos acontecimentos, ao futuro. A insegurança tem a ver com essa sensação de não nos sentirmos como recursos com a capacidade de enfrentar determinado problema à frente. É isso que geralmente resulta essa sensação de insegurança. Então, vejam, é ainda uma parte nossa, uma impressão nossa de que a gente não vai ter recurso para lidar com a situação e a gente vai sofrer alguma consequência. Ou a gente vai provocar o sofrimento do outro, gerando, às vezes, culpa. Mas de onde vem isso? Se a gente sempre olhando para o lado, a gente sempre tem recursos que nós estamos desenvolvendo recursos, estamos tendo recursos para a nossa mão. Porque nós trazemos, então, da nossa bagagem experiências onde a forma de a gente ver o mundo foi tão ameaçadora que quando a gente desencarnou, a gente continua ainda com aquela impressão, eu falo isso em termos de partes internas, né? Tem uma parte interna nossa que ainda está com aquela apreensão em relação ao mundo. O mundo é hostil, o mundo é ameaçador. Eu, então, sou impotente para lidar com o poder do outro. Se isso fica marcado no meu psiquismo e eu desencarno, pode ser que tenha uma estrutura ainda tão autônoma, que faz parte de mim, mas ainda daquela história, que hoje, então, eu reencarno, eu esqueço esse passado, mas eu estou com aquela parte, aquela forma de ver o mundo ainda muito presente em relação a uma história que está inacabada. Isso que faz, por exemplo, diante de uma situação em que eu tenho um desafio, essa parte reacende porque ela está ainda em aberto, ela ainda está vivendo isso, e ela fala assim, nossa, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir, o mundo vai ser hostil. Aí a gente desenvolve, então, medo, a gente desenvolve a insegurança, a gente pode desenvolver uma ansiedade, porque o nosso psiquismo começa, então, a tentar antecipar essa ameaça, controlando as coisas, planejando as coisas, e a gente não sabe por que a gente é tão ansioso.
Então, esse traço dessa insegurança, que vem muitas vezes de uma experiência como essa, determina reações e comportamentos nossos, porque tem na sua base uma visão do mundo como sendo um mundo hostil, ou como eu sendo incapaz de ter recursos para enfrentar esse mundo hostil, essa maldade, esse poder. E isso acaba, então, fazendo com que haja uma leitura muito influenciada por esse passado. Ou, por exemplo, de uma identificação muito grande com o poder pela força. Eu outro dia estava atendendo uma cliente, ela falou assim, mas eu sou espírita, eu não sou prepotente. Eu falei para ela que isso que ela estava falando era prepotência. Não, mas eu não sou prepotente, mas que isso? Nossa, eu prepotente, eu sou tão gentil, eu sou tão cordata. E ela não percebia, ela estava fazendo uma leitura de prepotência como sendo arrogância. Mas prepotência é um traço, né, forte sobre o poder, onde prepotência, eu acho que eu tenho um poder, ou eu gostaria de ter um poder que eu não tenho. E aí, quando eu tento exercer esse poder, a vida fala assim, não. E aí, eu me debato porque eu queria ter esse poder, eu queria que as coisas fossem desse jeito, e eu insisto nisso. Só que a vida diz, não está na sua mão. E então, essa sensação de prepotência faz com que a gente vá atuando, né, agindo na vida, sem a noção de que a gente está tentando transformar a nossa preferência em exigência. E aí, com isso, a gente se debate com a vida, o que é diferente de eu insistir na vida para conseguir as coisas e transformar as coisas para alcançar objetivos. Isso é válido, isso faz parte do nosso processo de crescimento. Mas quando eu me deparo com uma situação em que nitidamente eu não tenho o poder de transformar, e eu insisto, e eu procuro, e eu acabo não aceitando aquela limitação, eu crio um conflito dentro de mim por conta da falta de aceitação de qual é o limite do meu poder. Então, por isso que normalmente a prepotência como um traço, ela tem a ver com a prepotência é um extremo desse traço. Aí eu comecei, então, a estabelecer a visão desses traços, né? Então, por exemplo, a questão do poder é um traço, onde está o centro do poder. Então, imagine um traço, isso tem a ver com uma abordagem na psicologia, de trabalhar por traços e não por tipos psicológicos, por exemplo. É um detalhe mais técnico dentro da psicologia, mas é uma opção de trabalhar por traços. Então, quando eu identifico como um dos traços principais do ser humano, com essa visão, que a gente vem repetindo ao longo de várias vidas, a questão do centro de poder, imagina, então, um traço sobre o centro de poder, onde um lado estou eu e o outro lado está o outro. Se eu acho, então, que o centro de poder está em mim, eu posso me transformar numa pessoa prepotente, porque eu acho que o poder está em mim e eu vou exercer esse poder no mundo porque eu acho que eu tenho esse poder. E aí eu exerço esse poder, eu vejo que não tem esse poder, mas eu estou convicto de que eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou sobreviver, senão a coisa vai ser ruim, senão a coisa não vai ser certa, senão eu não vou, enfim, conseguir. Essa ênfase num poder que a vida coloca e mostra pra gente que a gente não tem e que a gente não aceita, faz com que eu exagere uma sensação e uma tentativa de exercer esse poder. No oposto de um poder que eu acho que tenho e que não tenho, está da prepotência, está a impotência. Impotência, não poder. Quando então eu também percebo que eu quero exercer esse poder e eu não posso. Ou então quando eu acho que o outro tem tanto poder e eu não tenho poder nenhum, que eu então me submeto, eu me sinto frágil, eu me sinto ameaçado, porque eu tenho uma visão do mundo de que o outro é que tem o poder, e não eu, que eu não tenho, então, algum poder. Então, vejam, o centro de poder é um traço que vem determinando a forma como a gente vem lidando ao longo de várias encarnações. E vejam, por que nós ainda trazemos essas características, por exemplo, como a prepotência, como essa questão do uso do poder, ou a falta do poder, tão forte ainda no nosso psiquismo, e tantos de nós sofrem disso? Quantos de nós ainda está tentando controlar a vida das famílias, do marido, da mulher, ou da economia, ou do futuro? Coisas que não estão no nosso controle. A gente não tem o poder de determinar como é que o outro vai agir, como é que o outro deve reagir, mas a gente tenta, porque a gente acha que a gente pode fazer isso, aquilo. A gente se depara com isso e a gente vem repetindo isso ao longo de várias vidas. Por quê? Porque nessa trajetória a gente acostumou a ter que usar esse poder para conseguir transformar as coisas, para conseguir obter as coisas, para conseguir ser feliz. E não era uma questão de maldade. Quantas e quantas vezes as pessoas querem fazer um processo de transformação e estão no processo de transformação dentro da doutrina ou dentro do processo terapêutico e falam, nossa, está vendo? Eu não consigo, eu já devia de estar fazendo a coisa certa. Por que já deveria estar fazendo a coisa certa? Parece que a gente está fazendo uma coisa errada, parece que a gente está falhando, parece que a gente está cometendo um erro. Por que é um erro se eu ainda não consigo fazer aquilo? Se eu não consigo perceber que a minha tentativa é por conta de uma
um hábito de, ao longo de muitas vidas, exercer esse poder, porque não é uma questão de maldade. Tem pessoas que acham que fazem isso porque são más. E aí fazem uma leitura distorcida dentro da própria doutrina de que os sofrimentos que estão passando por decorrência na vida atual são decorrência desses erros do passado, como se fosse uma punição. Isso é uma distorção enorme. Nós estamos sofrendo porque nós ainda não resolvemos exatamente, não ressignificamos esses traços que são os que determinam ainda uma incoerência entre aquilo que eu preciso transformar, mas aquilo que eu estou acostumado a usar, a forma como eu estou acostumado a me comportar, a reagir. E não era uma questão de maldade. Na maioria das vezes a gente fez isso por uma questão de sobrevivência. Se a gente não agisse assim, a gente morria. Se a gente não derrotasse o inimigo, nós seríamos derrotados. Se a gente não exercesse o poder para poder comer, a gente não comeria. Se então a gente não tivesse mais dinheiro, a gente não teria uma visão de felicidade que era compatível com aquele momento de consciência nosso. Então a gente não fazia por maldade. Eu falo muito sobre isso, eu não acredito na maldade. Para mim, a essência da maldade não existe. O que existe é a ignorância. A maldade não existe. O que existe é a ignorância. Ignorância de quê? Do real sentido da vida. Enquanto eu acho que o sentido da vida é se eu comer, ou então se eu tiver um castelo maior, eu sou mais feliz, então eu vou derrubar o castelo do outro e vou ter o meu castelo maior. Por quê? Porque eu estou tentando ser feliz dentro da visão que eu tenho do mundo e de mim mesmo. O meu caráter, a minha forma de ver o mundo naquele momento é compatível com aquilo que eu acho que representa a minha felicidade. Então eu vou usar tudo que eu tenho para ser feliz. Então, se naquele momento ser feliz é poder derrotar o meu inimigo para eu poder ser agraciado como o homem mais forte do mundo, eu vou fazer isso. Por quê? Porque isso representa a felicidade. Isso representa a sobrevivência. Então, a gente vem aumentando a nossa consciência a partir dessas experiências. Só que a gente, às vezes, fica tão cristalizado nessa forma de funcionar, nesse traço, que a gente então vem para uma outra vida, onde a gente precisa dar um salto, uma mudança nessa forma de ver o mundo e a nós mesmos, e a gente não sabe, porque a gente continua repetindo aquela forma antiga de ser feliz. Então, vejam, os traços, eles têm a ver exatamente com essas dificuldades que nós temos de adaptar novas respostas compatíveis para o nível de consciência que a gente está almejando, mas ainda movidos pelo padrão, pela forma como a gente vem reagindo ao longo de várias encarnações. Por isso que é tão difícil, às vezes, mudar um automatismo que vem como uma resposta pronta para uma situação que sempre deu certo, mas que agora já não cabe mais. Mas a gente não sabe ainda. Como a gente vai abrir mão de alguma coisa que parecia ser tão prazerosa e tão boa, se eu não sei exatamente como fazer agora? Então, a gente tem um ganho, às vezes secundário, de quando a gente usa a nossa prepotência, porque a gente, com isso, destaca um poder que nos dá uma satisfação, isso é fato. Isso não é uma maldade, é ainda uma ignorância, uma dificuldade nossa de poder processar. O que acontece muito conosco dentro da doutrina espírita? Nós começamos a entender esse processo todo, começamos a ver lá no Evangelho sede perfeitos. A gente fala, nossa, é isso, é sede perfeitos. Eu comecei falando lá das bem-aventuranças, né? É só isso, é só ser misericordioso. Então vamos perdoar todo mundo. É perdoar. Vamos ser humildes. Vamos ser brandos e pacíficos, ou seja, então eu vou falar só de paz, eu agora não falo mais de agressividade. Mas aí aquilo é tão forte que quando eu sou contrariado, por exemplo, na casa espírita, eu trago então aquele traço ainda daquele poder e falo assim, meus irmãos, nós estivemos avaliando aqui nessa reunião de diretoria e nós vamos ter que então expulsar o nosso companheiro que está obsidiado. Então vejam, eu estou usando a mansuetude da voz, está lá no Evangelho, né? Eu uso a mansuetude na voz, porque é uma atitude que eu entendo que é a preferível, mas estou sendo extremamente severo, implacável, duro, por conta de resolver alguma coisa que contraria aquilo que eu acho que pode ser harmônico, que deve ser, inclusive, preservado, mas às vezes a gente usa esse traço numa forma, tem a ver com esse traço de poder que a gente vai usar de uma forma política, porque a gente não se dá conta de como a gente, às vezes, está exagerando na dose, e isso é o aprendizado de todos nós, nessa dose desse poder, porque a gente não tem noção desse traço. Eu comecei a ver, então, que alguns desses principais traços têm a ver com essa forma de como nós vemos o mundo, como a gente vem funcionando e como a gente vê o mundo, como a gente vê a nós mesmos, o que parece que é importante na nossa felicidade e como a gente vem lidando com o mundo para ter essa felicidade. Vamos colocar uns exemplos. Os espíritos falam para a gente, né, quais são as grandes chagas da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo. Então é só a gente não ser orgulhoso nem ser egoísta. Então, em vez de ser orgulhoso, vamos ser humilde, né? Eu costumo brincar muito no meio espírita, porque a gente vê no nosso meio, no meio espírita, como tem gente que tem o maior orgulho da sua humildade. Já perceberam? As pessoas que têm o maior orgulho da sua humildade,
que fala assim, nossa, aí vem para você e fala assim, meu irmão, não me chama de irmão, né? Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas você ajudou nessa semana? 5? Que bom, meu irmão. Aí dá aquele sorriso. E por dentro ela fala assim, eu ajudei 10. Ou então fala assim, um dia você vai chegar aonde eu estou, um dia você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Veja que às vezes isso está permeado de uma altivez, de um envaidecimento, como se a gente já tivesse uma condição superior, e a gente está vendo que a pessoa um dia vai chegar onde já está, e a gente não se dá conta de como nessa hora nós estamos movidos por um traço de envaidecimento. Agora, por quê? Porque a gente é mau? Não, até porque o bem que se faz não se perde nunca. Lembra lá de André Luiz, né? A história de André Luiz, relatada por ele mesmo, que viu ali uma série de benesses, de movimentos, em função da caridade que ele fez, que ele estava lá movido para poder mostrar para os outros, mas o bem que se fez, o bem que se faz não se perde. Mas ainda, na nossa visão, um míope ainda, movido por aquelas coisas que nós estamos acostumados a reagir. Então, nós vemos então no egoísmo e do orgulho, a gente fala, nossa, então ser egoísta é ser orgulhoso. Mas o que é então ser egoísta? Egoísta é uma forma de ver o mundo, uma forma de ver de como você vê você mesmo e como você se relaciona com o mundo. Tem a ver com esse meu conceito de traço. Então, o egoísmo, ele não é um problema. Ele causa problema, ele vai causar problemas, mas é uma postura que eu tenho diante da vida. Ou seja, dentro desses traços, o egoísmo, para mim, está dentro de um traço que eu chamo de centro de importância da vida. Imagina um traço onde a gente pode medir aonde está o centro de importância da vida, onde eu coloco o centro da vida. O egoísta é aquele que coloca nele mesmo o centro de importância da vida. Então, se eu acho que eu sou a pessoa ou sou o centro do mundo, como é que eu vou olhar para o mundo? Então, veja, se eu tenho uma visão de mim mesmo, como eu tenho uma impressão de que eu sou o centro do mundo, eu vou olhar para o mundo como um mundo servidor. Porque se eu estou no centro do mundo, eu tenho que fazer o que eu quero. Eu estou no centro do mundo. Eu vou me relacionar com o mundo fazendo com que eu atenda às minhas necessidades, porque eu não consigo olhar para o outro. Por quê? Porque a importância está em mim. Veja que isso não é uma maldade, isso é uma distorção de uma realidade onde eu tenho que ver a minha importância sim, mas eu tenho outro. Vejam que nessa hora, nesse traço, quando a gente pega desse extremo o egoísmo, qual é o outro extremo desse centro de importância da vida? É quando a gente coloca então no outro. Então o outro é a coisa mais importante da vida. E aí a gente vai ter, então, em vez de ser egoísta, a gente vai ser o quê? Qual é o oposto de egoísmo? Altruísmo. Mas vejam, esse altruísmo, dessa forma, ele também não é saudável. Porque se eu coloco excessivamente o centro de importância no outro e não atendo à minha necessidade, eu também vou ter um desequilíbrio na forma de conduzir a vida. Por quê? Porque na vida nós precisamos, nesse traço, encontrar uma consciência do equilíbrio. Quando eu busco as coisas que são importantes para atender à minha necessidade, também considerando a necessidade do outro. Não adianta eu atender a necessidade do outro se eu me desprezo, se eu me desconsidero, porque isso vai criar um desequilíbrio no meu sistema psíquico. Então, a saída disso é um equilíbrio onde, na hora que eu vejo a questão da importância de eu atender a minha necessidade, seja um exemplo de amor próprio, e não de egoísmo, onde eu só penso em mim. Mas se eu não pensar em mim, quem vai pensar em mim? Então, esse equilíbrio entre pensar no outro e pensar em mim é que vai trazer uma maior reação de saúde e de um ajuste nas nossas reações. Agora, se eu estou, ao longo de muitas vidas, venho concentrando uma necessidade, atender a minha necessidade exclusivamente, eu hoje ainda tendo a ser egoísta, porque nós precisamos atender essa necessidade e a gente não consegue olhar a necessidade do outro. Só que como na vida a gente precisa fazer exercício, a vida vai trazendo situações onde esse egoísmo vai gerando problemas, vai trazendo um desdobramento de uma patologia, enquanto a gente não trabalhar esse traço. Mas vejam, o traço, então, não é uma maldade. Tem gente que fala assim, então não posso ser egoísta, então vou fazer caridade. É claro, e por isso que a caridade ela tem esse mecanismo, porque ela vai fazendo naturalmente como me preocupe com a falta do outro, com a necessidade do outro. E é por isso que a caridade tem esse caráter, e os espíritos valorizaram tanto a caridade. Mas eu arrisco a dizer que o desdobramento e o desenvolvimento da caridade é a generosidade. Onde a gente vai, então, oferecer ao outro, não porque falta ele, mas porque eu tenho abundância e eu posso oferecer a quem precisa aquilo que eu tenho e que eu posso compartilhar. Essa é um nível de consciência onde a gente vai poder se preocupar com o outro, e considerando isso sistemicamente, porque não adianta, não sou eu e o outro, nós estamos falando de um sistema
social, espiritual, onde nós estamos falando da verdadeira, do amor fraterno, é exatamente considerar a mim e o meu amor próprio, mas também o amor pelo outro. A minha necessidade, mas a necessidade do outro. Porque não adianta se eu atendo a minha necessidade, eu descubro a necessidade do outro. Se eu atendo só a necessidade do outro, eu descubro a minha. Quando eu começo a perceber que isso é sistêmico, eu consigo, então, um outro patamar de consciência para esse traço do egoísmo. Mas nós ainda estamos muito marcados por essas experiências nossas, onde nós ficamos acostumados a, se a gente não preservar a vida, nós vamos morrer. Vejam, a Joana de Anjos fala isso numa dos livros dela, que nós, no início dos tempos, né, como homens primitivos, nós somos naturalmente egocentrados. Por quê? Eu tenho que preservar a minha saúde e a minha comida, porque senão eu vou morrer de fome. Então, se eu tenho pouca comida, eu vou matar o outro lá para poder comer. Então, naturalmente, aquele instinto de conservação, ele parte de uma visão de valorizar o eu, para eu poder constituir uma personalidade, uma individualidade, um sentido de eu. Então, nesse sentido, eu vou ser mais egoísta. Só que conforme a gente vai vivendo em sociedade, compartilhando, a gente vai começando a ter que desenvolver isso. Só que nós ainda ficamos muito acostumados com essa questão do egoísmo. Então, o egoísmo não é um problema, é uma forma como a gente vê o mundo que precisa ser mudada, porque sistemicamente não dá para pensar só em mim, não dá para pensar só no outro. Nós temos que pensar em nós, nas relações, no equilíbrio, fazendo a nossa parte, sabendo que isso repercute. Isso é uma conquista que ainda nós estamos nos debatendo para poder conseguir. A gente consegue entender isso até intelectualmente, mas ainda não conseguimos ter a experiência dessa empatia, de se colocar no lugar do outro. Coisa que nós estamos fazendo. Veja o momento que nós estamos vivendo hoje. No meio de uma pandemia, coronavírus, o mundo todo, nós estamos sendo obrigados a poder pensar na nossa responsabilidade em relação ao cuidado do outro. E olha só as dificuldades que nós estamos tendo para ter uma visão razoavelmente equilibrada em relação às nossas responsabilidades. É um exercício que a vida está trazendo para o aprendizado em relação à flexibilização desse traço de qual é o centro de importância da vida. O orgulho. Qual é o problema do orgulho? O orgulho tem a ver com um traço, que eu chamo de, então, traço de caráter, uma característica nossa em relação ao valor. E aí, pensando da mesma forma, pensando num traço do centro de valor, agora vocês já estão começando com esse raciocínio, então se eu tenho num extremo eu e no outro lado o outro, se eu acho que o valor está em mim, o que eu tendo a desenvolver? Uma atitude orgulhosa, porque eu acho que eu sou superior, porque o valor está em mim. O valor não está em você, o valor está em mim. Agora, se eu acho que o valor está no outro e eu não tenho esse valor, então eu me sinto inferior. Eu me sinto humilhado. Porque se o valor está no outro, então o outro que tem valor. Se o outro tem valor, eu não tenho valor. Então, às vezes, a gente está acostumado, né, ao longo de várias vidas, a buscar essa expressão de valor, porque isso fazia com que a gente tivesse alguns tipos de benefícios, privilégios, vantagens, no mínimo sensações de que se eu sou mais forte, eu vou conseguir comer melhor, eu vou viver melhor, eu vou ter as terras que eu quiser, então eu vou usar minha força, então eu vou ser melhor nisso, e o outro é pior. Mas se eu for fraco, então eu sou inferior, eu sou vítima, eu vou estar com medo, porque o outro é melhor do que eu me sinto inferiorizado, eu me sinto humilhado. O grande problema do orgulho é porque nesse centro de valor nós estamos acostumados a comparar os valores. A comparar os valores. Então, se eu entendo tudo de traço de caráter, eu começo a olhar para vocês e falar assim, tá vendo? Eu entendo disso, eu tenho valor, porque é traço de caráter. Vocês não entendem nada. Se, por exemplo, mas eu não entendo nada de engenharia, nossa, então eu sou... Olha o dilema que nós temos em relação ao orgulho hoje, nessa comparação, onde nós temos as relações são tão complexas, né? Os saberes, os conhecimentos, os potenciais são tão complexos que eu sei muito de traço de caráter. Ok. E não sei nada de engenharia. Então, como é que a gente vai comparar quem é melhor que quem? Ah, não, mas a gente entende de espírito, então o espírito é muito maior do que a matéria. Veja que às vezes a gente está falando de um lugar onde a gente supervaloriza aquilo que a gente sabe, porque isso nos coloca numa condição de superioridade, de perfeição, né? Muitas vezes por conta desse prazer de estar assim, ou por conta do medo, porque a gente sabe que se estiver garantindo que está superior, a gente não vai ser inferiorizado. Então vejam, o grande problema é a comparação, porque na hora que eu perco a comparação, ou quebro essa comparação, eu vou chegar para vocês e vou falar assim, não, eu sou um excelente terapeuta. Eu sou. E isso quer dizer o quê? Que eu sou melhor do que vocês? Só porque eu sou um excelente terapeuta? Faço bem meu trabalho? Não. É apenas que eu sou um bom terapeuta. Ah, mas eu não sou, então, um bom agrônomo, como o nosso amigo Derli lá. Não sou. Então, ele é melhor do que eu por causa disso? Ou eu sou pior do que ele? Não. Ele é um excelente agrônomo, ele é um médium, ele é um não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo. Como é que a gente compara? Não tem como comparar.
Então, quando eu saio dessa comparação, eu posso até achar assim, mas talvez entender de agronomia pode ser bom para mim. Então, eu não vou tomar isso como algo que me diminui, mas algo que pode me acrescentar uma visão de conhecimento. Então, se eu então saio dessa comparação, eu não vou procurar então ser o melhor para poder ter esse destaque e poder ter essa felicidade de me sentir o melhor. Qual é o grande problema de ser o melhor? É que tem sempre alguém querendo puxar o tapete para ser o melhor também. Então, a gente está sempre tendo que brigar para ser o melhor. O melhor é absoluto em relação aos outros, né? Ou melhor em relação aos outros. Agora, quando a gente transforma o ser melhor em melhorar, não tem a ver com o outro, tem a ver com aquilo que pode me tornar, então, mais desenvolvido, mais consciente, melhor cidadão, melhor pai de família, sei lá o quê. E aí, não tem problema que alguém me critique, né? Alguém fala assim, não, você fala rápido. Puxa, será que eu mesmo estou falando rápido? Eu acho que eu estou falando rápido demais. Talvez eu tenha que falar, então, um pouco mais, porque isso está me fazendo, talvez, que o meu discurso seja mais inteligível, seja mais confortável. Então não vou sentir uma crítica. Agora, se eu estou tentando ser o melhor, não, mas peraí, mas eu estou falando rápido? Não, é porque eu penso rápido. Aí a gente começa com os nossos mecanismos. Vejam, numa reação às vezes simples como essa, nós estamos falando atravessados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, que é um traço que eu chamo de secundário. Então eu comecei a identificar que existem alguns traços que são principais. Um é o centro de poder, a prepotência e a impotência. O equilíbrio disso é a potência, é poder saber qual é o que eu posso e aceitar aquilo que eu não posso. Né? Um é o centro de poder, outro é o centro de valor. Entre o valor está em mim, e eu poder desenvolver esse dilema entre orgulho, entre ser superior e inferior, e o poder, e o valor está no outro. Um dos problemas da questão do centro de valor, que é muito comum, que as pessoas falam da baixa autoestima, né? Que eu tenho muito cuidado de falar sobre isso, porque é um termo muito desgastado, né? Mas é quando a gente acha que o valor está no outro e o outro tem o poder de dizer qual é o nosso valor. Então a gente precisa que o outro diga assim, não, mas você é bom. A gente precisa que o outro nos ame. A gente precisa que o outro nos diga que nós somos importantes. Se eu for precisar que o outro me diga que eu sou importante para eu ter esse convencimento, é sinal que eu tenho dúvida sobre o meu valor, sobre a minha importância. E aí, se eu dependo do outro, aí, imagina, o outro é que precisa dizer. Então eu posso me sentir insignificante, posso me sentir como se eu não existisse, porque o outro, às vezes, não está nem aí para mim, ou então eu fico refém do outro e falo assim, mas você não serve para nada. Eu não sei se você vai ser bom para isso. Como nós vemos isso nas relações tóxicas, né, nas relações abusivas, onde nós temos um problema desse valor pessoal que a gente atribui ao outro, porque é o outro que tem o valor, é o outro que tem o poder de dizer qual é o valor que eu tenho, quando, na verdade, eu preciso desenvolver qual é a consciência do valor que eu tenho e o valor que o outro tem. Que a gente estava falando aqui no exemplo do traço e tal. O equilíbrio do valor é que é a humildade. A humildade é eu ser capaz de chegar para vocês e falar naturalmente que eu sou um bom terapeuta e isso não me torna melhor do que vocês. E que eu sou um péssimo agrônomo, isso não me torna pior do que vocês, porque eu tenho uma clareza em relação ao meu valor, e isso não tem uma comparação de que isso, aquilo. É simplesmente aquilo que eu tenho. Talvez até como um desafio de aprender outras coisas, como qualquer um de nós. Né? Mas a gente, às vezes, se encanta porque esse valor nos coloca numa condição ilusória de sermos mais felizes, mais apreciados, mais amados. Esses traços, eles vêm exatamente dessas histórias que nós trazemos, onde isso fez sentido. Hoje não faz mais, mas nós ainda nos nutrimos dessa ilusão de que isso é que é o sentido da vida, que isso que nos traz a felicidade. Então nós temos o centro de poder, temos o centro de valor, que tem a ver com o orgulho, com a humilhação, e temos o centro de importância da vida, como eu falei, onde a gente está no egoísmo e no altruísmo, que os dois, no seu extremo e cristalizado, eles não são saudáveis para o nosso crescimento. O problema, então, não são os traços, é quando nós ficamos cristalizados em algumas posições desses traços. Aí depois eu comecei a identificar alguns outros traços nossos, né? De atividade. Então, pessoas que são mais ativas, tem outras que são mais passivas. Tem algumas pessoas no campo da afetividade, são muito emocionais, né? Tem uma afetividade extrema, uma passionalidade. O extremo é a indiferença, ou seja, não se movem pela emoção. E um outro traço, que é um traço, que é importante, a rigidez e a flexibilidade. São muito rígidos em relação a algumas coisas, e outros são flexíveis demais, ou seja, são plásticos demais, né? São inconsistentes, e o ponto de equilíbrio seria a flexibilidade. E um outro traço que é fundamental no nosso processo de transformação pessoal, que é o de amplitude de consciência. Tem pessoas que não têm uma ampliação de consciência por conta das histórias de vida muito materializadas, muito voltadas para esse atendimento mais material,
não consegue ainda ter uma compreensão sobre essa dinâmica, de começar a introduzir essa dinâmica mais espiritual da vida. Enquanto outras, no outro extremo, têm uma amplitude de tal ordem que ela fica desorganizada, então também não conseguem aterrar para poder fazer uma conexão dessa questão mais de consciência espiritual, mediúnica, para o sentido na vida enquanto encarnado. E aí nós temos também os dois extremos que são muito importantes nesse processo de transformação. Então vejam, esses traços... Agora vocês imaginem, eu estou falando aqui de alguns que eu chamo de principais, eu tenho depois vários outros que eu chamo de secundários, né? A vaidade, a inveja, são vários que são decorrentes, são misturas desses. Imagine, então, agora, alguns de nós que às vezes está muito preso numa situação de orgulho, de achando que é superior, mas já tem um entendimento de que, na verdade, agora é espírito, que tem que ser brando e pacífico, tem que ser humilde, tem que ser benevolente. Então eu vou ser benevolente, mas com um certo envaidecimento, que ainda é um traço muito forte na minha característica. Ou que é um traço muito forte da minha forma de ver o mundo. De como eu me sinto valorizado quando eu, então, sou elogiado e eu tenho aquela sensação boa, né? Ou então quando eu sou contrariado e alguém discorda de mim e eu sou implacável de desmontar o outro, porque como é que pode discordar de mim? Mas a gente vai usar o evangelho, a gente vai usar o argumento, a gente vai usar às vezes até o silêncio, mas sabendo que aquilo está agredindo o outro, mas de uma forma muito sutil. Então vejam, todos nós passamos por isso, não é uma questão de quem tem ou quem não tem, é o quanto que nós temos ainda de cada um deles. Porque isso ainda está muito impregnado por conta de nós estarmos ainda numa adolescência espiritual. Nós estamos num processo de adolescência, de começar a compreender essas questões. Você vê que nós estamos tentando aqui entender ainda, porque a gente não consegue viver. A gente não consegue vivenciar isso plenamente, porque nós estamos procurando entender, achando que entender vai trazer a experiência, mas a vida vai trazendo as experiências que, com o entendimento, nos favorecem a perceber aquilo que realmente nós precisamos mudar. Então, vejam, os traços, eles têm uma ligação decisiva com essa visão reencarnacionista, porque representam ainda essas histórias, essas formas de nós vermos o mundo que funcionaram e foram úteis num momento e que a gente continua repetindo. Ou, às vezes, por conta dos traumas e das situações dramáticas que nós vivemos, que nós aprendemos, então, a reagir para nos proteger por conta daquele tipo de episódio, e a gente hoje fica com a sensação, então, de que pode acontecer a qualquer momento uma tragédia. Que a doença como o coronavírus, nós vamos então ser contaminados e vamos morrer. Existe o fato da doença, da possibilidade disso acontecer, mas às vezes o medo, a ansiedade que vem por conta de esse contexto remeter a uma parte nossa que ainda está vivendo os dramas de uma peste na Idade Média. Nós sempre tivemos ciclos de situações endêmicas que dizimaram de varíola, enfim, vários, de tifo, ao longo das histórias, as guerras, e nós tivemos sempre... Então, essas histórias são partes nossas, têm traços em relação ao poder, à impotência, ao medo de não conseguir lidar com uma situação que ainda são inconscientes, que nós não temos consciência plena, e que se apresentam como reações, às vezes, muito automáticas do nosso comportamento. E muitas vezes nós nem nos damos conta. Como eu falei das pessoas que eu brinco, né, das pessoas que têm orgulho da sua humildade, se você falar para essa pessoa, fala assim, eu, vaidoso? Que isso? Que nem a minha cliente fala assim, eu prepotente? Não sou prepotente. Eu falei, mas então, por que você começou a melhorar? Ela falou assim, porque eu aceitei que o médico falou que eu tinha que tomar um remédio, mas eu não queria tomar um remédio, porque eu não quero os efeitos colaterais do remédio, não quero ficar dependente do remédio. Eu entendo isso, ninguém quer. Mas quando não teve jeito e ela tomou o remédio e ela começou a melhorar, aí ela começou a falar, então o que foi que melhorou? Foi porque você aceitou que tinha que seguir a orientação do médico e deu certo. Então o problema está muito mais na sua dificuldade de aceitar que não vai ser do jeito que você queria, mas do jeito que era possível. E aí, paradoxalmente, é isso que vai começar, inclusive, a melhorar, porque a vida vai trazendo exatamente aquilo que a gente precisa para a gente tomar consciência dos nossos traços. Então, os traços de caráter, eles estão intimamente ligados com esses grandes temas que na doutrina espírita nós buscamos exortar para a reforma íntima. Vejam, às vezes as pessoas estão se cobrando ser perfeitas porque elas leram lá no Evangelho e ser de perfeitas, elas estão tentando ser perfeitas nessa vida. Eu costumo brincar dizendo assim, lamento informar vocês, lamento informar, mas a maioria de nós não vai ser perfeita nessa vida. E eu falo a maioria de nós, porque pode ter algumas pessoas ainda tão iludidas que podem ser perfeitas, que é falta de caridade eu falar que ninguém vai ser perfeito nessa vida. Então, a gente tem que respeitar, porque esse nível de inconsciência não é uma questão de razão,
As pessoas estão tão, às vezes, identificadas com esse traço que elas não conseguem sequer identificar em si mesmas esses traços. Quando a gente não consegue identificar, quando a gente não consegue transformar isso, o corpo vai trazer uma doença, a nossa relação, as nossas relações vão trazer os conflitos que vão nos deparar, vão nos fazer deparar com a consciência desses traços que vêm produzindo as nossas dificuldades. Então, a questão dos traços, elas são decisivas para a gente poder compreender até a forma de nós trabalharmos os nossos processos de reforma íntima, que às vezes a gente trata com um rigor, com uma dureza desproporcional. Como é que eu posso ter feito isso? Claro que pode. Por que você não fez diferente? Porque você não podia. Se a gente não for compreensivo e benevolente com a gente mesmo, então a gente é benevolente com o outro, mas eu não podia ter feito isso. Por quê? Porque a gente achava que podia ser melhor. Porque a gente achava que podia ser melhor do que a gente é. A gente gostaria de ser melhor, então a gente achava que não podia ter feito isso. Claro que podia, tanto é que fez. Então vejam que com essa compreensão a gente começa a olhar para nós com uma clareza, uma lucidez desses grandes desafios que nós temos de mudar a forma como nós vemos a nós mesmos, o mundo e qual é a forma de nós lidarmos com o mundo. A saída do orgulho é a gente olhar que essa comparação para que eu seja melhor, ela não leva a nada. Apenas uma sensação momentânea de que pode ser que eu seja um pouco melhor nisso ou naquilo. Mas em termos de melhora como ser, não traz. Quando a gente sai disso, a nossa preocupação de melhorar fica muito mais saudável, fica muito mais rica, fica muito mais coerente com essa proposta até espiritual de desenvolvimento, de crescimento da nossa alma. A Dorinha apareceu, senão está na hora de acabar. Né, Dorinha? Bom, gente, concluímos então a primeira parte da apresentação do Milton. São 2 módulos. Primeira parte, traços e caráter, dentro de uma perspectiva espírita. E na semana que vem, nós vamos dar continuidade à apresentação do Milton, e aí de uma forma diferente, como perguntas e respostas, onde nós vamos discutir, apresentar questões, e dentro do tema que ele apresentou hoje, ele vai fazer as outras pontuações, e aí nós vamos fechar esse assunto. Agradecemos imensamente a presença de cada um aqui, neste módulo, e convidamos a todos para, no próximo domingo, estarem conosco assistindo a segunda parte do Traços e Caráter dentro de uma visão espírita, dentro da visão espírita. Então, que Jesus nos abençoe. Convido, então, mais uma vez para que possamos fazer a nossa prece, agradecendo a oportunidade deste momento. Sempre convidando a que fechemos os nossos olhos, para que, numa atitude de gratidão, possamos agradecer a Deus, aos amigos espirituais que aqui conosco estão, envolvendo todos nós, envolvendo o Milton, para que sua palavra esclarecedora possa ter trazido a todos nós o entendimento do quanto é necessário a nossa autoobservação para as nossas mudanças dentro de um processo longo, que é a nossa existência entre reencarnações. Então, agradecemos a ele a oportunidade de estar aqui conosco, doando do seu tempo para nos esclarecer sobre assuntos tão importantes que dizem respeito a todos nós, a nossa alma, aos nossos processos de evolução. Pedindo que o Senhor nos abençoe, ficando com cada um em suas casas e convidando, então, mais uma vez, para que semana que vem possamos estar aqui, nos despedimos nas bênçãos do Cristo. Que assim seja.